Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vamos ao vídeo de dicas da 33ª rodada do Cartola FC. Lembrando que o mercado fecha sexta-feira às 5h30 da tarde. Não fecha no sábado, hein? Ó, um horário novo essa rodada. Mercado fechando 5h30 da tarde, horário de Brasília, ok? Enfim, site da Gazeta, www.gazetadocartola.com, Taça Libertadores da América, teremos os jogos de volta das oitavas de final, ok? Bom, Copa Sul-Americana, mesma coisa, estamos no jogo de volta das oitavas de final. Temos também a Copa do Brasil, ainda temos aqui alguns times que já venceram vários confrontos e agora vão disputar o segundo jogo da 7ª fase e tabelinha, certo? No menu CT da Gazeta, tabelinha, a gente pode aqui conferir quais são as melhores dicas para a rodada de acordo com o nosso amigo cartoleiro Henrique do time Nogral. Muitas vantagens para os times mandantes, hein? Então, ó, por exemplo, Atlético Paranaense, é bom estar colocando aqui o goleiro, o lateral, um zagueiro. Botafogo, mesma coisa, hein? Goleiro, lateral, zagueiro, até atacante, certo? O Internacional, como o Santa Cruz cede bastante ponto, talvez ir com um atacante ou um zagueiro do Inter, enfim. Ou, se você quiser esta segunda tabela aqui, ela pega somente os últimos 5 jogos de cada time, tá? Aí você vê que tem algumas pequenas mudanças, então destaque para o Atlético Mineiro, porque as últimas rodadas do Atlético Mineiro foram melhores do que do Flamengo, né? O Corinthians teria aqui um meio-campista para estar colocando, né? Apesar de estar aqui Sport e Ponte Preta, vamos desconsiderar, ok? Sport e Ponte Preta não está válido para o Cartola nessa rodada. Quando você abrir o Cartola, logo aqui já aparece uma mensagem dizendo que o jogo entre Sport e Ponte Preta não vai valer mesmo para o Cartola. Bom, vamos agora às dicas da rodada, certo? O time Mitos da Gazeta fez só 46 pontos, mas tem um detalhe. Quem pegou os melhores jogadores que eu escalei na rodada passada e que o líder do Nacional escalou na rodada passada, ele que fez o vídeo comigo, dá exatamente a seleção da rodada, mais de 115, 120 pontos. Agora é lógico que é difícil pegar essa combinação certinha dos melhores que eu escalei com os melhores que ele escalou. Mas teve muita gente que passou dos 100 pontos, inclusive recebi e-mail de muita galera aí que estava agradecendo pelas dicas da rodada passada, que foi a primeira vez que mitou no ano. Isso é muito legal, certo? Vou aqui fazer agora uma breve análise dos confrontos da rodada. Esta partida não é válida para o Cartola, Sport e Ponte Preta. Fluminense considero favorito contra o Vitória, Corinthians favorito contra a Chapecoense, Botafogo favorito contra o Coritiba, Inter favorito contra o Santa Cruz. 2 jogos bem difíceis. Primeiro deles, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo do terceiro colocado contra o segundo. Tem que ter cautela nesse jogo aqui, tá? Quem é flamenguista, deixa o clubismo de lado, cuidado, né? Quem torce para o Galo, aí no máximo um jogador do Galo só, ou até 2. E clássico paulista, Santos e Palmeiras, primeiro contra o quarto colocado, tem alguns valores bons também, mas muita cautela, certo? Muita cautela mesmo. Acredito que essa seja uma rodada que, se caso o Palmeiras ganhar e o Flamengo não, Palmeiras 100% de chance de ter o título na mão. Em compensação, se o Flamengo ganhar do Galo e o Santos ganhar do Palmeiras, o que também é muito possível que aconteça, o campeonato ainda pode seguir em aberto. Mas muita cautela nesses 2 jogos, ok? O São Paulo, apesar de ser favorito contra o América Mineiro, depois de ter se livrado da zona de rebaixamento, não sei se briga lá por mais alguma coisa, então fica complicado também estar colocando muitos jogadores do São Paulo mesmo jogando contra o América Mineiro, certo? Vamos começar aqui então falando dos goleiros. Na minha opinião, são 4 goleiros para essa rodada. Desses 4, pelo menos 2 vão se dar bem, um vai ficar na média e um não vai ser tão bem assim, então a gente vai ter que ver aí depois o que acontece no final. O primeiro deles, Walter, do Corinthians.
Eu acho que esse jogo aqui o Corinthians pode sair com SG, porque a Chapecoense segue na Copa Sul-Americana, né? Então o Corinthians tem chance de se aproveitar desse fato de que a Chapecoense talvez não queira mais nada no Campeonato Brasileiro. Sidão, do Botafogo, pode defender vários chutes aí do ataque do meio-campo do Coritiba. Danilo Fernandes pode fazer também defesas difíceis por conta aí dos chutes do Keno, do Grafite, certo? E o Everton do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sai em muitos jogos aqui com saldo de gols, principalmente quando joga em casa, tá? Inclusive no time Mitos da Gazeta, eu vou colocar o Sidão do Botafogo. Não, Sidão não. Vou colocar o Everton mesmo do Atlético Paranaense. Vamos agora partir para os zagueiros. Na zaga, os melhores jogadores em média, você vai ter que ter cautela, porque tem jogos difíceis ou jogam fora de casa. O Mina vai jogar fora de casa, um clássico. O Wallace vai jogar fora de casa também. Hever também vai jogar fora de casa. Aí vem o Emerson Santos, né, surpresa aqui do Botafogo, com uma média bem boa após 22 jogos. O Juninho vai ter um jogo bem difícil, não indicaria ele não. Depois vem o Neto, surpreendente também, mas só com 5 jogos, mas não indicaria ele. Rodrigo Caio do São Paulo, esse sim, apesar de jogar fora de casa, subiu muito no Cartola nas últimas rodadas e tem tudo aí para fazer uma outra boa pontuação. Thiago Heleno do Atlético Paranaense e Hernando do Internacional, certo? Bom, eu nunca coloquei o Emerson Santos num time meu, então dessa vez eu vou colocar o Emerson Santos e vou colocar também o Hernando do Internacional, certo? Puxa, até preferia colocar o Rodrigo Caio. Não, deixa o Hernando, vai, deixa o Hernando. O Inter não sai com SG nesse jogo não, mas o São Paulo acho que também não vai sair. Deixa o Hernando mesmo, vai. Vamos agora então partir para os laterais, certo? Vitor Luiz, do Botafogo. Depois a gente vai ter aqui o Wellington Silva, do Fluminense. O Fagner do Corinthians, é um jogadorzinho caro, né? Mas todo mundo já tem aí cartoletas para estar colocando ele. E o Léo do Atlético Paranaense, mesmo sem SG e o time perdendo, ele fez 6,60 pontos. E eu vou colocar aqui nas laterais o Fagner do Corinthians e vou colocar o Vitor Luiz do Botafogo. Vamos agora partir para o meio de campo. Meio de campo, Diego do Flamengo. Jogo difícil? Com certeza um jogo muito difícil. Só que o Diego se destaca por chutar, por dar assistência. Ele toma poucos cartões, né? Então o Diego eu acabo indicando sim. Vitor Bueno, apesar de estar jogando o clássico, ele é um dos jogadores que tem melhores médias aqui no meio de campo, certo? Depois a gente vai ter para indicar o Gustavo Scarpa do Fluminense, o Camilo do Botafogo, o Marlone do Corinthians, depois dele não ter vindo bem nas últimas rodadas, essa rodada eu acho que dá para colocar o Marlone sim. E correndo por fora, o Valdívia do Internacional, certo? Média dele não é tão boa, mas para esse jogo aqui contra o Santa Cruz pode render alguma coisa assim. No time Mitos da Gazeta, eu vou colocar o Camilo, eu vou colocar também o Gustavo Scarpa e tá faltando eu escolher um jogador aqui e este jogador vai ser o Marlone do Corinthians nessa rodada. Partindo agora para o ataque, gente, agora vocês não podem ficar em cima do muro não, hein? Olha que ataque legal aqui que a gente pode ter. Gabriel Jesus para o lado do Palmeiras e Ricardo Oliveira para o lado do Santos. E no jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, Robinho para o lado do Galo, Fred para o lado do Galo. Não colocaria o Guerreiro. Na rodada passada, ele já fez 2 gols. E não sei se ele vai imitar de novo nessa. Mas se você é flamenguista, não está indo de Diego, não está colocando jogadores do Flamengo, chegou no ataque, pode botar uma fezinha. Eu particularmente preferiria o ataque do Atlético Mineiro, tá? Mas indicaria também o Romero do Corinthians, né? Até porque é o único atacante do time, eu acho que o Corinthians vai ganhar da Chapecoense. Vitinho
do Internacional, Neilton do Botafogo e o Wellington do Fluminense. Esse jogo aqui acho que pode ser muito aberto. O Wellington pode sim fazer gols. No time mitos da Gazeta, eu vou colocar o Romero do Corinthians, vou colocar o Neilton do Atlético, do Botafogo. E, gente, vou pedir uma sugestão aí para vocês, hein? Quem que eu coloco? Robinho, Fred, Ricardo Oliveira, Gabriel Jesus, Guerreiro? Quem que vocês acham aí que seria uma boa aí que vai jogar o clássico, hein? Vou deixar aqui marcado o Robinho. Qualquer coisa eu mudo um atacante. Não tem problema não. Este terceiro atacante, qualquer coisa eu mudo, certo? E técnico, são 3 que eu apontaria como os melhores para essa rodada. Jair Ventura do Botafogo, Oswaldo de Oliveira do Corinthians, 9,18 cartoletas. E a terceira opção, o Celso Rotti do Internacional. Para essa rodada, vou colocar o Oswaldo de Oliveira, certo? Bom, o time ficou com a seguinte formação: 4-3-3, o Everton no gol, depois nas laterais Fagner e Vitor Luiz, na zaga Emerson Santos e Hernando, no meio campo Camilo, Gustavo Scarpa e Marlone, no ataque Romero, Neilton, Robinho, técnico Oswaldo de Oliveira. 4 jogadores do Botafogo, 3 do Corinthians mais o técnico, então Corinthians e Botafogo sendo a base, e depois a gente coloca aqui um do Fluminense, um do Galo, um do Inter e um do Atlético Paranaense. O time custou 145 cartoletas. Vou me despedindo por aqui, desejando a todos vocês uma ótima rodada. Saudações cartoleiras. Fui!